Amém? Os meus irmãos e amigos de caminhada, os pastores, iniciaram aqui uma série sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O pastor Érico expôs o capítulo 1 e o pastor Alexandre iniciou o capítulo 2, e nós vamos dar sequência nessa série aí nos próximos domingos. E eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 2, a partir do versículo 13. Enquanto você abre, eu quero agradecer as orações dos irmãos por esse período que nós estivemos ausentes, de férias. O Senhor nos deu um livramento na estrada, voltando de Curitiba para São Paulo, muita chuva, o carro, aquela aquaplanagem, só deu tempo de pensar duas coisas. Primeiro, no nome, sobre todo o nome, né? Eu acho que eu não cheguei a falar nem Jesus, eu só falei G, né? E segundo, não frear. Meu amigo Daniel sempre orienta, né, Daniel? Aquaplanador não freia, não é isso? Dá um treinamento aí pra gente. Irmão, o carro parecia uma barca, né? Falei, Senhor, tem misericórdia na minha vida. Acabei de ver meu neto agora, né? Mas o Senhor, graças a Deus, não permitiu que a gente rodasse, nem batesse. Era uma estrada perigosa. A Regi Bittencourt, antigamente, era chamada Estrada da Morte, né? Mas o Senhor, Deus que livra, louvado seja Deus, né? O Senhor nos deu um grande livramento ali no retorno. Foi um tempo abençoado de poder estar junto com a família, junto lá do Tito. Em maio eles vão estar aqui, se Deus quiser, né? Para a gente poder estar um pouquinho mais tempo juntos, né? Ricardo e Tânia sabem o que é isso, neto longe. Os deles estão mais longe ainda, né? Tem que atravessar o oceano, né, Taninha? Ricardinho já está falando até, fazendo um curso de inglês intensivo aí, porque está doido para ver o menino de novo, o Theo, né? Mas é muito bom, irmãos, estarmos juntos. Participamos aí de alguns cultos, mas é muito bom estar em casa, né? Celebrando junto ao Senhor, com a comunidade que o Senhor nos tem dado para caminharmos juntos na presença dEle. Eu quero ler então com os irmãos dos versículos 13 ao 16. A palavra do Senhor nos diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Eu não sei se você tem o hábito de agradecer a Deus pelo fato de você crer na palavra dele. É isso que Paulo está fazendo, na verdade, aqui nesse texto. Aliás, é mais um motivo de gratidão. Paulo diz no versículo 13: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Ora, se essa aqui é mais uma razão, significa que ele já agradeceu a Deus. E os irmãos ouviram no capítulo 1, quando foi exposto aqui pelo pastor Érico, que a partir do versículo 3 do capítulo 1, Paulo está agradecendo a Deus pela atuação do evangelho no coração daqueles irmãos e os resultados disso. Uma igreja que se tornou operosa, uma igreja que tinha sua esperança firmada em Cristo Jesus,
uma igreja que aprendeu a servir abnegadamente, né, com serviço de renúncia, de entrega. E Paulo está agradecendo aqui no capítulo 1 pela eleição, verso 4, capítulo 1, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Que coisa tremenda, né? Será que nós abrimos o coração e louvamos a Deus todos os dias? Ao abrirmos os nossos olhos, nos lembramos que nós fomos escolhidos. Não uma eleição hipotética, filosófica, mas uma eleição que se concretiza na história. Versículo 5, no verso 4 ele diz que sabemos que eles eram amados por Deus, que ele os escolheu, que fomos escolhidos. A prova dessa escolha é que o evangelho chegou até aqueles ouvidos, e eles não somente ouviram, mas eles creram. No meio de turbulência, de perseguição que estava acontecendo, o Espírito Santo prevaleceu, houve convicção naqueles corações, e a prova cabal, histórica, material da eleição se dá na conversão genuína. Paulo termina o capítulo 1 confirmando que aqueles irmãos deixaram os ídolos. Quantos ídolos culturais naquela cidade, e foi tratado isso na primeira reflexão, uma cidade importante, e Paulo está dizendo, olha, vocês ouviram a palavra, a prova de que vocês foram escolhidos, é que vocês ouviram a mensagem, creram, e houve uma conversão genuína. Não é algo no mundo das ideias, é uma mudança profunda do coração, uma transformação genuína. Paulo diz, vocês se converteram a Deus. Deus fez essa obra nas nossas vidas. Abandonamos os ídolos, e são tantos os ídolos. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quantos ídolos no coração, não somente os de barro, de ferro, de metal, mas o poder do Espírito Santo foi tão tremendo na vida daqueles irmãos, ao ouvirem a pregação, o evangelho chegou, diz o apóstolo Paulo, no versículo de número 5, o nosso evangelho não chegou somente em palavra. Giovanni falava hoje sobre quando a graça nos alcançou, nos tirando do império das trevas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem, ela é externa, ela é produzida pela palavra de Deus que é pregada. Louvado seja Deus. Paulo, então, ele abre o capítulo 1 agradecendo, e ele retorna agora no versículo 13, dizendo, temos mais uma razão, mais um motivo de incessantemente, perceba, irmãos, você olha para o seu filho, que está crescendo no evangelho, que tem versículo na mente, no coração, tem resposta do evangelho para as situações da vida, e você precisa fazer o que Paulo está dizendo, agradecer a Deus, porque ele recebeu a palavra não como palavra de homens. Você olha para o seu casamento, você olha para a sua família, você olha para a maneira como você lida com o dinheiro, você olha para a maneira como você lida com a comunidade cristã, e louva a Deus porque a palavra de Deus tem moldado a sua vida, o evangelho tem moldado a sua história, a sua família. Então Paulo está agradecendo. Eu creio que essa passagem pode ser resumida da seguinte maneira: o poder da palavra de Deus é suficiente para sustentar a sua igreja, mesmo em tempos difíceis, porque era isso que estava acontecendo. Nós vamos ver mais adiante, já no capítulo 3, que Paulo está preocupado com a ação maligna contra aqueles irmãos, tentando roubar a palavra, roubar o evangelho. Eles estão enfrentando adversidades. Nós vimos aqui, e vamos ver daqui a pouco, que Paulo está falando que eles também sofreram por causa do evangelho, mas a palavra de Deus é suficiente para sustentar a igreja, mesmo em tempos difíceis, e produzir um bom testemunho na história e uma grande expectativa na vinda do Senhor. Esse adendo aqui, uma expectativa na vinda do Senhor, é porque nessa carta, em cada final de cada capítulo, Paulo vai fazer uma alusão à vinda do Senhor. Os irmãos perceberam no final do capítulo 1,
ele diz que aqueles irmãos se converteram, e nós também, para duas coisas basicamente. Primeiro, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, final do verso 9 do capítulo 1. Toda conversão é para servir, toda genuína conversão é para servir ao Senhor, servir as pessoas. E Paulo também diz, e para aguardardes dos céus o seu Filho. Amém, querido? Nós estamos aqui como igreja para servir a Deus na história. E enquanto nós servimos a Deus, nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Paulo não deixa nenhuma margem, que nos livra da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para servir. Talvez você fique pensando, mas tem muita coisa para ser feita ainda? Irmãos, a igreja está debaixo de uma ordem, de uma grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. A palavra utilizada por Jesus ali é etnia. No Congresso de Lausanne, na década de 70, alguns líderes estavam celebrando o fato de que o Evangelho tinha chegado em todos os países. E alguns estavam dizendo assim, então agora não falta mais nada para Jesus voltar. E alguém falou assim, não, a palavra ali não é país, não. A palavra ali é etnia. Um povo com uma língua específica. Eu estava assistindo um programa ontem, na hora do almoço, sobre a Guatemala. Estava aparecendo um documentário sobre a Guatemala e sobre café. Me interessei pelo café, né? São coisas que a gente ouve falar hoje, né, irmãos? Antigamente você abastecia um carro e tinha uma cortesia, você ganhava um café. Agora é o contrário, você compra um café e você ganha um tanque cheio, né, de carro. O Brasil muda, a gente tem que se adaptar, né? Eu comecei a assistir o programa sobre a Guatemala, e aí, falando sobre o café e tal, que é muito cultivado naquele país, e depois a pessoa começou a falar sobre o país. 60% de indígenas, 27 etnias, só na Guatemala, 27. Com língua, com culturas específicas. Aí a gente entende o que Paulo está dizendo. Vos converteram para servir, até que ele venha. Não temos tempo a perder com outras coisas, nós estamos debaixo da grande comissão. Todo dia, nós precisamos orar pelos não alcançados. Todo dia nós precisamos dispor o nosso coração para servir, para testemunhar, para lançar a semente do Evangelho, porque há vidas que estão a passos largos do inferno, cambaleando, conforme Provérbios 11 nos diz, cambaleando para a perdição. E Deus nos deu a graça de conhecer o Senhor e o privilégio de servi-lo na história, em nome de Jesus. Não só a igreja em Tessalônica, mas nós hoje. E nós então olhamos para esse texto, irmãos, para esses versículos, e nós percebemos que há pelo menos dois motivos de gratidão do apóstolo pelos Tessalonicenses. Em primeiro lugar, Paulo está agradecendo pela relação daqueles cristãos em Tessalônica com a palavra de Deus. Como eles olhavam para a palavra de Deus, como eles receberam a palavra de Deus. E é importante nós percebermos aqui os verbos usados pelo apóstolo nesse versículo 13. Vejam, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, eles receberam o que ouviram de Paulo, mas não somente receberam e ouviram, ele diz aí no versículo 13, vocês a acolheram. Amém, irmãos? Ouviram, e eles receberam, ouviram e acolheram. Aqui nós temos o caminho do discipulado, né? Ouvir e transmitir, receber e passar adiante. Eles ouviram. Discipulado é o ato de seguirmos a Cristo. Essa é a ideia inicial do discipulado, mas ao mesmo tempo o discipulado é o ato de ajudarmos alguém a seguir a Cristo.
Quando um cristão que tem a palavra de Deus no seu coração, que está sendo tratado por Deus, ele transmite a palavra para os que ainda não conhecem. Não existe discipulado sem o Evangelho. A prova bíblica, Atos, capítulo 14, eu quero que você leia, para entendermos essa dinâmica aqui de 1 Tessalonicenses 2, 13. Atos 14, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Vejam, anunciado o Evangelho e feito muitos discípulos. Não pode ser diferente no nosso tempo. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos. Isso é discipulado. Exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Receber e repartir. Receber e transmitir. Paulo recebeu e agora ele anuncia junto com a sua equipe de ministério, e ele está celebrando, ele está dando graças ao Senhor, porque aqueles irmãos não somente receberam, ouviram e acolheram a palavra de Deus. Discípulos de Cristo não são feitos com ideias humanas. Discípulos de Cristo não são feitos com estratégias humanas e nem com manipulação humana. São feitos por meio do Evangelho. É a vida de Cristo que habita em nós, que é transmitida para outras pessoas, e isso através da palavra de Deus. Agora, irmãos, eles receberam, ouviram e acolheram a palavra como palavra de Deus. Como palavra de Deus. Paulo está dizendo, não como palavra humana. Curiosamente, a palavra de Deus tem um aspecto humano, porque Deus se revela através de homens, Deus inspira homens, mas a natureza dela é divina. Embora homens santos falaram da parte de Deus, o texto de Pedro vai dizer que eles foram movidos pelo Espírito. Então, em última instância, não é palavra humana, é palavra divina. E por ser palavra divina, diz o apóstolo Paulo, esse é o raciocínio dele, por ser palavra de Deus, ela está atuando eficazmente no coração dos que creem. Versículo 13, a última parte. Vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Mas a última parte diz assim, a qual, ou seja, esta palavra está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Você crê nisso, meu irmão? Que a palavra de Deus está trabalhando no seu coração, que está atuando no seu coração, não somente atuando, Paulo diz atuando eficazmente. Louvado seja Deus. Por ela ser palavra divina, ela está atuando. A nossa vida vai sendo transformada. O Espírito Santo usa a palavra de Deus primeiramente para a nossa regeneração. 1 de Pedro 1,23, vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Ele conclui dizendo, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É por isso que a natureza divina está em nós, porque a palavra, a semente que foi implantada em nós, ela é palavra de Deus, é divina. A palavra de Deus também atua na nossa santificação. Jesus ora em João 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E naquele texto glorioso de Efésios 5, Paulo vai dizer que o Senhor está nos lavando hoje pela palavra. Efésios 5, Cristo se entregou a si mesmo pela igreja, morrendo por ela. Hoje Ele está santificando a sua igreja, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, sem defeito. Como é que o Senhor está santificando a sua igreja? Através da sua palavra.
Por isso que a palavra de Deus é poderosa para nos sustentar. Ela está operando em nós. É por isso que Paulo está louvando a Deus, porque aqueles irmãos ouviram a mensagem não como de Paulo, não como de Silvano, não como palavra de Timóteo, mas como palavra de Deus, palavra eterna. O salmista diz no Salmo 119, para sempre tu firmaste a tua palavra no céu. É uma palavra do céu, uma palavra de Deus. Por isso as nossas vidas são transformadas. Paulo diz a Timóteo na segunda carta, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo, o poder da palavra, a importância da palavra de Deus na vida de uma comunidade cristã, do início ao fim. Por isso Paulo está agradecendo ao Senhor. Agradeça a Deus, meu irmão, porque um dia você acolheu a palavra de Deus. Ela caiu numa boa terra, ela não foi roubada por Satanás, ela não foi sufocada pelas preocupações desse mundo, ela não caiu num terreno pedregoso, né, que por não ter raiz não frutificou, que vem aquela alegria inicial, mas não tinha consistência. Graças a Deus pela perseverança, graças a Deus pela persistência, graças a Deus porque nós permanecemos em Cristo, porque um dia acolhemos a palavra não como palavra de homens. Isso é obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. O segundo momento de gratidão de Paulo é, na continuidade do texto, é atentar para os resultados da ação da palavra de Deus na vida daqueles irmãos. Vejam o raciocínio de Paulo. No versículo 13 ele diz que está agradecendo a Deus porque aqueles irmãos receberam a palavra, acolheram a palavra como palavra de Deus. No versículo 14 ele diz, tanto é assim, eu não sei como está na sua versão, na NAA diz, tanto é assim, a prova disso, o resultado disso, a evidência de que vocês receberam a palavra não como palavra de homens, é que vocês, irmãos, se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles irmãos assumiram a sua identidade cristã e as implicações do discipulado, as implicações do compromisso com Cristo. Assim como os irmãos na Judéia que foram perseguidos, Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo, eu reconheço que vocês creram que a palavra é de Deus e que ela está trabalhando no coração de vocês, é que quando o calor da provação chegou, vocês não foram embora. Quando a tentação chegou, quando a tribulação chegou, quando o desemprego chegou, quando a privação dos recursos chegaram por imposição do Império Romano, outras demandas que eles enfrentaram ali no seu contexto cultural, e nós hoje, nós permanecemos. Paulo está dizendo, vocês estão alinhados com a igreja no geral. Os nossos irmãos na Judéia passaram a mesma coisa com os judeus, e ele diz aí, vocês também sofreram. Os judeus se levantaram contra aquela igreja, vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles. Isso aqui é um padrão de toda a igreja de Jesus. Se com eles sofremos, com eles seremos glorificados. A prova da atuação eficaz da palavra de Deus na vida daqueles irmãos foi evidenciada na imitação daqueles que sofreram por causa de Cristo na Judéia. É muito legal, irmãos, a gente ser cristão quando o vento é favorável, quando as coisas estão caminhando bem, mas quando você tem uma adversidade na família, quando você enfrenta uma controvérsia na universidade, quando você encontra uma resistência no seu trabalho, qual é a sua resposta? Qual é a resposta do seu coração?
Se é o Evangelho que está em você, se é a palavra de Deus que está operando em você, você vai passar por essa situação e vai prevalecer em Cristo Jesus. É isso que Paulo está celebrando aqui nessa passagem. Vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus. E aí me chama a atenção agora, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo. Não somente a posição geográfica, mas a posição espiritual. Nós estamos em Cristo Jesus. E por isso, nós perseveramos nas dificuldades. Os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E ser cristão no Brasil hoje, irmãos, é um grande desafio para nós. Boa parte da igreja hoje não crê mais no Evangelho. Boa parte da igreja hoje não prega mais o Evangelho. E nós vivemos nesse território perigoso, que já foi enfrentado pela Europa, que já foi passado pelos Estados Unidos, um evangelho que virou meio que parte da cultura, o evangelho que virou meio que uma mensagem diluída, uma conversão que significa somente levantar a mão e fazer a oração do pecador, mas que não tem implicações nenhuma no coração e na mudança de vida das pessoas. Continua o mesmo mentiroso, continua o mesmo adúltero, continua o mesmo falastrão, maledicente. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de gente que nasceu da água e do Espírito, de gente que por causa disso está sofrendo por causa do Evangelho, por crer e testemunhar do Evangelho. Fazer a diferença lá onde você trabalha. Olha, aqui tem um esquema que todo mundo tem que levar. Eu falo assim, não, aqui tinha um esquema. Não, aqui todo mundo leva. Não, todo mundo não. Sua mãe já dizia que você não é todo mundo, né? Você é do Senhor. Você foi marcado como propriedade exclusiva de Deus. Você tem o selo do Espírito Santo. Não, aqui na nossa família todo homem tem 3 mulheres. Aqui tinha, agora é marido de uma só mulher. Porque nós fomos transformados. Isso é resultado do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez em Cristo para nos reconciliar com o Pai, nos adotar como filhos. E agora nós fomos selados com o Espírito Santo, temos uma nova natureza para o louvor da sua glória. E o grande compromisso de Deus é que eu e você sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, a imagem do seu Filho. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, a cada dia mais. Você imagina Jesus metido em coisa errada? A nossa oração, ela é feita em nome de Jesus. Sabe o que isso significa? É que a oração que você faz em nome de Jesus é como se Jesus fosse fazer aquela oração. É isso que significa orar no nome de Jesus. Então, Paulo está celebrando o fato de que aquelas pessoas ouviram a palavra, creram no Evangelho, receberam como palavra de Deus, e essa palavra estava atuando naqueles corações, assim como também na minha e na sua vida. Faz parte da nossa vida. Paulo está dizendo, a prova disso é que vocês estão sofrendo as mesmas coisas dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram.
E aqui Paulo vai entrar numa outra realidade, irmãos, que é o que acontece com aqueles que rejeitam a Cristo. Aqueles que se opõem à obra de Deus no Evangelho. Paulo diz, eles experimentarão a ira de Deus. Aqueles judeus mataram Jesus, mataram os profetas, estavam impedindo Paulo de pregar o Evangelho aos gentios, para que os gentios não fossem salvos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, por isso há uma resistência à pregação do Evangelho. E há alguns cristãos que perderam a noção de que estão debaixo de uma grande comissão, e dentro da grande comissão está a proclamação do Evangelho. Lucas 24. Era necessário que o Cristo padecesse, que ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para todas as nações. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho. Algum tempo atrás as pessoas diziam assim, olha, viva e se for necessário pregue. Não, Jesus mandou você viver e pregar. A fé vem pelo ouvir. Por isso o inimigo queria silenciar a igreja naqueles dias. Paulo está dizendo, eles se levantaram contra nós para que nós não pregássemos. E pregássemos arrependimento. Jesus mandou pregar arrependimento. O Evangelho só é indicado para pecadores. O Evangelho só é para pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus diz, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Por isso, na grande comissão, Jesus manda a gente pregar arrependimento. Jesus diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem é que precisa de arrependimento? Quem é? Pecador. E aí você entende qual é o trabalho do inferno no meio da nossa sociedade, que tudo é normal, tudo é natural. Por isso que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se não fosse isso, irmãos, a nossa consciência já estaria completamente cauterizada. Tudo é normal. Há um trabalho contra o Evangelho. E já acontecia no primeiro século. E Paulo, então, agora está fazendo um alerta sobre aqueles que se levantam contra a ira de Deus. Paulo diz, a ira de Deus está sobre eles. A ira de Deus só sai da nossa cabeça pelo sangue de Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Há 3 textos, pelo menos, bíblicos que nos falam sobre isso. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe quem disse isso? Jesus. João 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos. A conversa não acaba no versículo 8, ela continua, vai até o 36. No capítulo 4 já é a mulher samaritana, mas até o último versículo é Jesus falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Jesus que falou para Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Foi Jesus quem falou. E o versículo 36 foi Jesus quem falou também. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Promessa. Porém, todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho. Vejam, o contrário de crer é se manter rebelde, é rejeitar. É rejeitar a oferta única de salvação que Deus fez na história através do seu Filho perfeito. Por que tinha que ser o Filho? Porque Deus é um Deus perfeito. O padrão de Deus, por Ele ser um Deus santo, e a primeira música que cantamos hoje foi sobre a santidade de Deus. O padrão de santidade de Deus é o próprio Deus. Se não fosse assim, Ele sacrificaria um profeta para morrer em nosso lugar, Ele sacrificaria um sacerdote, Ele sacrificaria um bom crente, mas Ele sacrificou o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho, porque somente Jesus viveu perfeitamente, em santidade plena, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro além de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa
que sejamos salvos. A ira de Deus estava sobre nós até crermos no Filho. João 3,36. Efésios 2:3, Paulo vai falar como é que nós andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazíamos a nossa vontade e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Aí a ira saiu de sobre a nossa cabeça, por causa do sangue de Jesus nos substituindo. 1 Tessalonicenses 1,10, nós lemos hoje, Jesus que nos livra da ira vindoura. Há uma ira, e Paulo diz que aqueles judeus, sobre eles caiu definitivamente a ira, final do versículo 16, por quê? Porque rejeitaram o Senhor da glória, uma rejeição final, uma rejeição definitiva, caia sobre nós o sangue dele, sobre os nossos filhos. Que coisa terrível, declarações blasfemas, rebeldes, que custam a eternidade de uma pessoa por conta da sua rejeição final ao Filho de Deus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia daqueles, conforme Paulo está dizendo aqui, se tornaram inimigos de Deus, inimigos do Evangelho, a ponto de impedirem de falar aos gentios para que sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. E eu quero concluir dizendo que o Deus que salva é poderoso para sustentar a sua igreja nesse mundo perverso, pelo poder da sua palavra que opera na vida dos seus filhos e filhas. Louvado seja Deus. Paulo olha para aquela igreja e diz: Senhor, muito obrigado. E ele faz isso incessantemente, verso 13, porque esses irmãos ouviram, receberam, ouviram e acolheram essa palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E a prova de que ela é a palavra de Deus, ela está operando nos corações. Você não quer se conformar com o pecado, você não quer permanecer no erro, porque a palavra que é de Deus, que foi acolhida por você por obra do Espírito, está santificando a sua vida. Em Efésios 4 ele diz: o que roubava não rouba mais, o que falava mentira agora fala a verdade. É a ação do Espírito como resultado da obra de Jesus. A santificação está pautada, fundamentada na justificação primeiro vem a justificação, depois a santificação, porque senão vira moralismo, obra da carne, e você não aguenta 3 meses. É igual aquela dieta que a gente começa a fazer dia 1º de janeiro. Primeiro o bolo com passas, carregado de doce, com cobertura de chocolate, mesmo a tentação vem, a carne treme, né? Se não tiver uma decisão igual a de Daniel, firmemente, você vai se contaminar com esses bolos pesados que estão por aí. A mesma coisa é você tentar caminhar na sua própria força, é impossível. Nós precisamos da ação da palavra e do Espírito Santo em nossas vidas, e aqui nós participamos no sentido de buscarmos. Para a salvação não, é 100% Deus, mas na santificação, Paulo diz que nós desenvolvemos a salvação com temor e tremor. Qual é o lugar da palavra na sua vida? Qual é o lugar das disciplinas espirituais no seu dia a dia? Leitura da palavra, jejum, leitura da oração, comunhão, serviço, testemunho. É isso que nos faz crescer em Cristo. Não nos salva, mas como resultado da nossa salvação, nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não deixe a sua Bíblia fechada na segunda, na terça, na quarta. Não abra a sua Bíblia só nos domingos. O salmista diz: quanto amo a tua lei. Qual é a prova disso? É a minha meditação todo o dia. Minha meditação todo dia. Não somente a minha leitura, mas a minha meditação. Deixar o Espírito Santo transformar as nossas vidas. Paulo está dizendo que a prova de que essa palavra de Deus ela está operando eficazmente naqueles que creem.
E aí eu quero, caminhando para o desfecho dessa reflexão e nos preparando para a mesa do Senhor, duas aplicações. A primeira delas, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso é uma pergunta básica, né? Tão básica que às vezes a gente se enrola. Porque se ela é a palavra de Deus, obedecer ao Deus que foi revelado nessa palavra em Cristo não é uma opção. Não é uma opção. O cristão, ele tem a teologia bíblica. Qual é o assunto? O assunto é dinheiro. Então, o que a teologia bíblica nos ensina? O assunto é criação de filhos. O que a teologia bíblica nos ensina? Ou você vai buscar em Freud o princípio de você criar o seu filho. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. O Deus que nela é revelado precisa ser ouvido. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, são duas palavras muito importantes no Evangelho. Disse Jesus. Aí tem 2 pontos. O que vem depois, meu irmão, pode parar para prestar atenção. Em verdade vos digo, presta atenção. Porque é o Deus Salvador, o Filho de Deus que está falando com a igreja. Não, pastor, a palavra de Deus para mim é só naqueles momentos difíceis. Eu leio um salminho, parece um suquinho de maracujá. Eu leio um salmo, pastor, eu chego a ressonar. E as implicações das cartas de Paulo, que falam sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo? E o que Jesus falou para a mulher samaritana? Isso aí não é teu marido, não. Chama o teu marido. Não, já tive 5, aí eu sei, já teve 5, isso aí é um caso. Vai, não peques mais. Evangelho confronta. Jesus está dizendo para a igreja, vocês foram chamados para pregar arrependimento a todas as nações. Os homens estão separados de Deus, nasceram separados, e se não acontecer nada entre o nascimento e a morte, essa separação será eterna, mas ela não vai ser e não precisa ser, porque Deus entrou na história na pessoa de Jesus, que morreu a nossa morte, que recebeu a ira de Deus sobre a sua vida, a ira que nós merecíamos, para que nós fôssemos perdoados, selados com o Espírito Santo e tivéssemos a vida eterna. Amém, querido? Se ela é a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. Sabe por quê também? Porque a rejeição ao Deus revelado não passará impunemente. Paulo está dizendo aqui sobre eles, os que rejeitaram, mataram os profetas, porque se você não quer ouvir a palavra, é melhor você matar, né? Por que mataram os profetas? Porque não quiseram ouvir a voz de Deus através dos profetas. Só que Hebreus 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho traz a palavra final. Aí você rejeita o Filho, quem que vem depois? Não vem ninguém. Não tem outro meio de salvação. Quem rejeita a Cristo está perdido eternamente. Sobre eles, Paulo diz, caiu a ira definitivamente, porque eles disseram, nós não queremos, nós queremos Barrabás, nós queremos o que está mais alinhado ao nosso coração. O nosso coração quer roubar, o nosso coração quer adulterar, o nosso coração quer falar mentira, o nosso coração quer se esconder, então é melhor Barrabás do que o santo Filho de Deus. Resultado, a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Mas sobre nós repousa a graça do Senhor. Eu li ontem Isaías 53, Jesus, o texto está dizendo que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Jesus olha para você e se alegra, porque o fruto do penoso trabalho dele foi eficaz na sua salvação. Louvado seja Deus. Segundo lugar, você tem sido identificado como alguém que sofre as consequências de crer no Evangelho de Cristo? Ou tem sido aplaudido pelo mundo por se conformar com ele? Eu me lembro lendo uma vez sobre John Wesley. John Wesley um dia estava preocupado, porque já era quase o final do dia, ninguém tinha xingado ele, ninguém tinha tacado alguma coisa em cima dele. Ele orou, Senhor, tem misericórdia, será que eu estou em pecado? Aí daqui a pouco veio um
pedaço de tijolo na cabeça dele. Ele falou assim, agora eu vou descansar em paz, né? Porque na cabeça dele, né, os que creem têm que sofrer por causa do Evangelho. E era um tempo de intensa perseguição. E há pessoas que parece que essa realidade está tão distante de nós, né? Mas, irmãos, não tem jeito. Filipenses 1:29 diz que nós recebemos não somente a graça de crer, mas também de padecer por causa de Jesus. Em algum momento você vai ser atacado. Em algum momento a sua fé vai ser questionada. Você vai lá no seu almoço de família, encontro de gerações, está lá a sua bisa, a sua avó, a sua mãe, você, sua filha e seu neto, tem umas 7 gerações ali. Aí quando o assunto é evangelho, pode crer que vai pipocar alguma coisa ali, principalmente se a sua família não foi criada no evangelho, né? Quer ir para uma experiência transcultural? Vai no almoço de família, né? Tem 6, 7 gerações ali, tem de tudo, meu irmão. Lá no seu trabalho tem de tudo. Aí você diz assim, olha, eu não creio somente em Jesus, eu creio que Ele é único. Enquanto você diz que crê em Jesus, está tudo certo. Ah, Jesus é mais um, né? Jesus é um bom mestre, como foi Buda, como foi Maomé, Chico Xavier, qualquer coisa boa é o sobrenome, mas o ensino, a Bíblia diz que o homem morre uma só vez e depois disso vem o juízo, não se reencarna. Mas aí, quando você diz assim, não, Jesus não é igual a eles aí, não. Jesus é único. Jesus é o único que pode salvar. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí a coisa muda de figura. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem José, nem Francisco, só Jesus. Aí, meu irmão, e ó, não é só o Jesus histórico não, é o Jesus Filho de Deus, é Deus encarnado, o verbo que se fez carne. Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é a imagem visível do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder, Ele é o cordeiro, mas Ele também é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, para nos lavar de todo pecado. Ele é Deus. Um profeta você ouve, um mestre você escuta, mas a Deus você adora. Jesus só tem 2 opções, ou você rejeita ou você adora. A igreja adora Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Isso traz implicações. Há pessoas que não querem se indispor, não querem se expor, são os agentes secretos do reino. Mas Paulo está dizendo, eu louvo a Deus porque vocês ouviram a palavra que é de Deus, ela está trabalhando no coração de vocês, e a prova disso é que vocês estão sofrendo como os cristãos lá da Judéia, que não estão somente na Judéia, geograficamente com o CEP da Judéia, mas estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Você já está em Cristo? Essa é a posição mais privilegiada do universo, estar em Cristo. Não é ter o green card, agora o golden card, não é ser um cidadão da União Europeia, ter um passaporte vermelho, não é ser primeiro-ministro da Inglaterra, porque o rei não manda nada. A maior posição de privilégio na história é ser filho de Deus, em Cristo Jesus. A igreja de Deus que está em Cristo. Porque em Cristo não há nenhuma condenação. Em Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo poderia dizer assim, ninguém, né? Mas ele fala assim, é Deus quem o justifica. Ele aponta para o justificador, porque é nele que está a nossa segurança. Não na oscilação das nossas emoções. Porque vem um câncer, vem o desemprego, vem a rejeição da família, você pensa assim, Deus não me ama mais.
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? É nele, queridos, que nós estamos. Porque um dia nós ouvimos essa palavra, cremos que ela é a palavra de Deus e ela está trabalhando no nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor. Sua vida já está em Cristo. O Deus que é amor é um Deus santo. E a santidade de Deus traz implicações da sua ira. E nós lemos nessa manhã que ou você está debaixo da graça de Deus ou debaixo da ira. A única realidade capaz de afastar a ira de Deus da sua cabeça, da minha vida e da sua, é crer na substituição de Jesus. Jesus nos substituiu na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ele recebeu a ira santa de Deus para que eu e você fôssemos perdoados e salvos. A igreja está orando. Quem sabe nessa manhã alguém que gostaria de dizer: Senhor, eu creio no sacrifício de Jesus, eu quero abrir o meu coração e recebê-lo pela fé nesse dia, em nome de Jesus. A igreja está orando por você. Se há alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor, eu quero a partir de hoje viver para a tua glória, te adorando, te servindo na história, até que o Senhor venha. Eu quero orar por você, onde você está. Se há alguém nessa manhã que gostaria de tomar essa decisão, nós já vamos passar para a mesa, mas eu quero dar essa oportunidade a você, de iniciar uma caminhada hoje. Não é um fim em si mesmo essa decisão, é o início de uma jornada de discipulado. Se você deseja, onde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu te recebo pela fé como meu Salvador e Senhor. Onde você está? Levante uma de suas mãos ou fique de pé. Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Alguém nessa manhã que gostaria de receber a Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.